A triangulação do narcisista. Oi, meu nome é Thelma Oliveira e hoje vamos falar sobre triangulação. Já se inscreve no nosso canal, deixa o seu like para você não perder nada por aqui, tá bom? E para ajudar a gente também. Então, ficamos, com essa sensação constante quando estamos num relacionamento com um narcisista, de insegurança, de menos-valia, e você fica o tempo todo tentando ali se superar. E no abuso narcisista tem a etapa, e a característica. A gente precisa separar aí, Quando pensamos, em tratamento de silêncio, manipulação, triangulação, deslike, isolamento, descarte, tudo isso, estamos falando de etapas, Já as características são as que faz um narcisista, entender como ele se sente, e fazer como ele faz dentro do ciclo. Então, o narcisista está sempre em busca do controle, do domínio, do poder. Por isso, ele faz as coisas que ele faz. Todo ciclo, toda a experiência com o narcisista, ela é extremamente profunda e complexa. Uma das coisas que precisa acontecer dentro de um ciclo de abuso para que a vítima permaneça e que ela se sinta menor. O narcisista ele está sempre buscando uma posição onde ele ou ela fique superior. Então, a triangulação é um dos meios, de fazer com que isso aconteça. A triangulação, ela passa por um ciclo também, dentro dela. E no primeiro momento, a vítima ela é triangulada, é comparada, ela é confundida, ela é diminuída. É colocar um outro elemento, uma outra pessoa ali na história, mas é um elemento que equipara ela. Então, surge uma outra figura, para dar uma sensação de mal-estar na vítima, e normalmente essa figura, no primeiro momento, é alguém equivalente, se você namora com um narcisista, ele vai colocar alguém que te ameace na mesma posição. Então, eu vou dar um exemplo. Eu sou vendedora, Então, vamos dar o evento do vendedora, lá na loja Thelma Mega Store. Então, chega um cliente, tá titubeando lá para levar o produto, e aí o vendedor chega e diz que é a última peça e que tem um outro cliente interessado. E ela vai ver com essa pessoa. Então, enquanto isso acontece, o cliente vai pensar, então eu vou querer, senão eu vou ficar sem. E isso acontece porque o vendedor ele colocou uma ameaça, de uma outra pessoa querer exatamente, o mesmo produto, a mesma peça. Então, é um outro consumidor, que tem o mesmo potencial, que se você não quiser, o outro vai querer. Então, o narcisista ele faz exatamente assim. Ele joga com a ideia, de alguém muito próximo a você, pode tirar o que é seu e com que a vítima queira se esforçar. E normalmente, pela figura de um ex, de uma ex, então alguém que possa ameaçar sua posição, isso faz com que a vítima queira se esforçar mais, se doar mais, fazer mais, porque ela não quer perder. Então, ela vai fazer tudo para se superar. Então, se na triangulação, no início ali, ele ou ela falava sobre pessoas que poderiam ameaçar, quando ele começa a te tratar mal, que você não serve para ficar nessa relação, ele começa a triangular, com coisas muito mais simples. Então, a vítima passa a ser ameaçada por coisas simples. Qualquer coisa é mais importante do que você. Então, isso confunde muito a vítima. Porque é estranho você pedir atenção, pedir afeto. É estranho você entender porque você está se sentindo desconfortável. Então, a triangulação, ela pode acontecer com pessoas imaginárias, pode acontecer com pessoas da rua, É sempre um elemento que cause um desconforto, que acione gatilhos, para a vítima e faça com que ela se sinta extremamente mal e que ela queira se superar. Então, isso faz com que a vítima
fique ainda mais presa, né, com que ela tenha ainda mais dificuldade para sair. Inevitavelmente, com a triangulação, o narcisista ele consegue fazer alguns esquemas, né, que protege ele. Então, quando ele triangula com a ex, por exemplo, é como se isso fosse uma ameaça para a vítima inevitavelmente ela nutre raiva por essa pessoa, né? Muitas vezes ele mantém contato de fato com essa ex, ele mantém ela como uma fonte de suprimento também. Então ele cria aí uma realidade, né, entre as duas. E isso super protege, ele fica muito mais difícil, né? Então, saber coisas, chegar a conclusões quando existe a triangulação, porque a sensação de mal-estar é tão grande, tão presente, que a vítima acredita que no que o abusador fala, ela acredita, ela nutre uma raiva e se afasta, né, da verdade que está ali bem na frente dela. Então, como tudo no ciclo narcisista, a triangulação também causa efeitos para outras relações, né? É muito difícil quando alguém sai de um ciclo, você já conseguir ter uma tranquilidade, né, para se relacionar com outra pessoa. E quando você foi muito triangulada, fica muito aguçado, sabe? Esse sentimento de desconfiança. Porque o narcisista, ele planta na sua cabeça a ideia de que os outros são sempre uma ameaça. E é difícil de desfazer isso, né? Você passa a entender o mundo dessa forma sempre, que existe uma outra pessoa na mesma posição que você, e isso gera um desconforto, né? Se recuperar do ciclo do abuso narcisista é difícil, porque mexe a forma com que você enxerga, né? Com que você vê a sua autoestima, a sua tranquilidade com relação às outras pessoas. Então, nem significa uma ameaça e por isso é preciso entender sobre o tema. Então, é preciso ajuda, é preciso uma série de coisas para que você possa voltar a ter equilíbrio, volte a viver entre amigos, porque quando você está no ciclo narcisista, toda a sua liberdade é tirada de você aos poucos. Então, peça ajuda, não hesite em pedir ajuda, não tenha vergonha, pois depois que você entende o processo, bingo, você sente uma mistura de sentimentos, né, ali por ter tido a grande sacada e ao mesmo tempo por ter sido muito tola em cair nisso. Mas você pensa, como assim, né? Eu, uma pessoa do bem, ter entregue o meu melhor àquele que só pensava em me destruir, né? Então não se culpe, você não teve culpa dessa relação, tá? Então, espero que eu tenha te ajudado de alguma forma e vai ficar tudo bem. Isso você tenha certeza que no tempo de Deus tudo se resolverá, tudo voltará ao seu lugar, tá bom? Então, creia no seu Deus, tudo ficará bem, pode crer. Até o próximo vídeo.